Sintam-se todos cumprimentados. Chamo-me Sara Geoane, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Venho falar da norma contabilística de relato financeiro 15 recursos minerais da cadeira de Contabilidade Financeira 2, ministrada pelo docente Abílio Mchanga. Temos como objetivo desta norma contabilística de relato financeiro de prescrever o tratamento de exploração e avaliação de recursos minerais, tal como definido na presente norma. Temos o âmbito de uma entidade deve aplicar esta norma aos desperdícios de exploração e avaliação em que incorra. Uma entidade não deve aplicar esta norma aos desperdícios. Antes da exploração e avaliação de recursos minerais, reconhecimento de ativos e exploração de avaliação. Uma entidade, ao reconhecer ativos de exploração e avaliação, deve aplicar políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Mensuração de ativos de exploração e avaliação. Na mensuração, no método de reconhecimento, os ativos de exploração e avaliação devem ser mensurados pelo custo. Elementos de custos de ativos de exploração e avaliação. Uma entidade deve determinar uma política que especifique que desperdícios são reconhecidos como ativos da exploração e avaliação e aplicar essas políticas consistentemente. Mensuração subsequentes ao reconhecimento. Após o reconhecimento, uma entidade deve aplicar o modelo de custos ou modelo de revalorização aos ativos de exploração e avaliação. Classificação dos ativos de exploração e avaliação. Uma entidade deve classificar os ativos de exploração e avaliação como ativos tangíveis ou intangíveis, de acordo com a natureza dos ativos adquiridos, e aplicar a classificação consistentemente. Divulgações. Uma entidade deve divulgar informações que identifique e explique as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras, resultantes da exploração e avaliação de recursos naturais. Temos aqui um caso prático que pede o cálculo de cota anual de exaustão, considerando-se os seguintes modelos: o valor contabilístico da jazida são 30.000, exaustão acumulada de 6.000, posança conhecida de jazida de 5.000 toneladas, produção do período 750 toneladas, prazo para o término de concessão de 8 anos, encargos de exaustão a ser apropriado como custo do período. Pretende-se relação entre produção no período e a presença conhecida da mina. Prazo para término de exaustão. Temos aqui a relação entre
a produção do período e a presença reconhecida na mina. Temos aqui a do TX, que é a fórmula. Temos a capacidade de produção e que é a dividir por capacidade total vezes 100. Temos aqui a taxa igual a 750 vezes 5.000 vezes 100, que é igual à taxa de 15%. Temos também a fórmula PC é igual a VC vezes taxa. Temos aqui já calculado que PC é igual a 4.000 e temos que fazer o valor da taxa de 15.000 quando calculamos a taxa. Temos a resolução 2, prazo de término de isenção, de concessão, desculpa. Temos a taxa 100 a dividir por N, taxa 100 a dividir por 8 é igual a 12,5%. Temos também o cálculo, a fórmula R é igual a CV vezes taxa, que R é igual a 30.000 vezes 12,5 da taxa, que R é igual a 3.700. Temos aqui no exemplo o prazo para o término de concessão, é de 8 anos. E assim sendo, o encargo é de 4.500, uma vez que a jazida estará exaurida antes do término do prazo de concessão. Temos aqui a contabilização, que é usada na operação, as contas 8.1 resultados operacionais, 4.500 e acreditar 3.2 ativos tangíveis, 3.2.7 ativos de exploração e 4.500 pelos resultados esperados. E dou como encerrada a minha apresentação. Obrigada.